Módulo 29, frente 1, a função tangente, finalizando aí as funções trigonométricas vistas nesse momento, tá? Então, o que vem a ser a tangente, visto lá no slide que passei para vocês, né? A tangente de um arco trigonométrico AP, de extremidade P, é a medida algébrica do segmento AT. Então, o eixo responsável pela tangente, tá? É esse eixo que passa por um ponto aqui no ciclo trigonométrico, tá? Então, a tangente, a função tangente, é o valor que os arcos, quando eles tocam nesse eixo rosa, tem os valores. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro ângulo sempre, né, ó, o arco de 30, o arco de 45 e o arco de 60, tá? E eu sei como eles sendo arcos notáveis, tangente de 30, sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Então, eu tenho os três valores, tá? Dos arcos notáveis para a tangente. E sei também, tá? Que eu consigo os valores dos arcos côngruos, lembrando aquela história, né? No segundo quadrante é 180 menos arco, no terceiro quadrante é o 180 mais o arco, e no quarto quadrante é 360 menos o arco, tá? E dessa forma eu consigo os valores para tangente. Então, veja só, ó, se aqui é o eixo da tangente, aqui é o zero, daqui para cima, tá? Eu tenho os valores da tangente positiva e daqui para baixo eu tenho os valores da tangente negativa. Para isso, nós vamos ver agora ó, os sinais da função tangente. Eu pus cosseno ali, mas é os valores da função tangente, tá? Então, quais são os sinais para função tangente? Então, olha lá, no primeiro e quarto quadrantes, aliás, no primeiro e no terceiro quadrante, a nossa função tangente é positiva. E no segundo e quarto quadrantes, ela é negativa. Por quê? Olha só, vou fazer com o arco 30, tá? Então, se eu tenho o arco 30, eu tenho que o côngruo a ele no segundo quadrante é um arco de 150, tá? O côngruo a ele no terceiro quadrante, eu sei que é um arco de 210. E o côngruo a ele no quarto quadrante, eu sei que é um arco de 330, correto? Então, olha, isso nós já vimos quando trabalhamos com arcos, redução ao primeiro quadrante e achar os arcos côngruos. Então, veja só, tá? A tangente do ângulo de 30 graus. Tangente do ângulo de 30 graus, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, tá? Ó. Então, eu sei que no terceiro e no primeiro quadrante, ela bate aqui, ó, tá? Acima do zero. Então, aqui ela é positiva. E no segundo e no quarto quadrante, o que acontece com ela? Ela bate aqui, então ela é abaixo do zero. Então, ela é menos raiz de 3 sobre 3. Por isso que ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e negativa no segundo e no quarto quadrantes, tá? Então, eu tenho aqui os sinais da função tangente. Gráfico da função tangente, tá? Então, o que acontece com o gráfico da função tangente? Ele tem essa característica aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Se é que eu tenho um negativo, ele vai fazer, tá? Esse movimento aqui, ó, tá? Então, ele vai lá e vai lá, tá?
que acontece com a função tangente? O período dela não é como o período da função seno e cosseno. O período da função seno e cosseno, ele é 2π. O período da função tangente, ele acontece, ó, nesse espaço, tá? Então, se eu for achar quanto eu uso aqui, ó, 3π sobre 2, física, né? O espaço final menos o espaço inicial. 3π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar 2π por 2, π. Então, ele acontece no período π, tá? E a imagem, o que eu usei? Eu usei tudo, porque ela cresce para baixo e para cima. Então, a imagem da função tangente são os reais, tá? Porque não tem limitação para a imagem na função tangente. Então, vamos seguir os exercícios do módulo 29, a frente 1, função tangente. Então, olha o que ele fala. Utilizando a figura, complete as definições. Então, eu quero tangente do arco AP. Então, olha lá. O arco AP é de A até P, correto? Qual vai ser a função tangente? Qual é o valor da função tangente? Então, eu tenho que ver aonde que o meu arco bate no eixo da tangente. Então, onde é que ele bate? Nesse segmento aqui, ó. O segmento AT, tá? Agora, eu quero a função, o arco AQ. Então, vamos lá, ó. De A a Q. Ele formou esse arco. Se ele formou esse arco, aqui ele tinha formado esse ângulo aqui, ó, perdão, tá? Se ele formou esse arco, eu sei que agora ele formou esse ângulo maior, tá? Agora eu tenho que ver aonde que ele bate esse ângulo, lá no quarto quadrante, porque ele está no segundo quadrante. Então, onde vai ser a minha tangente? O segmento daqui para baixo, que é o segmento A, aliás, A telinha. Ok? Seguindo aí, determinar graficamente, completar os itens abaixo. Então, eu quero saber a tangente, deixa eu subir um pouquinho mais, a tangente de 30, de 210, de 150 e de 330. Então, já sabemos, tá? Olha lá, lembrando aqui, ó, a tangente será positiva no primeiro e terceiro quadrantes e ela é negativa no segundo e no quarto. Então, eu sei que o eixo da tangente é esse eixo aqui, ó, esse eixo rosa, tá? Esse eixo é o eixo da tangente. Então, vamos lá. Eu quero saber a tangente do ângulo de 30 graus. Então, eu vou pegar o ângulo de 30 graus e chegar até o meu eixo rosa. A tangente de 30 graus, eu sei que é raiz de 3 sobre 3, tá? E já sei também que ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. Então, olha lá, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Quem será positivo também? Será o arco do terceiro quadrante, que bate lá no raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 210, a raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Eu sei que 150 é côngruo a 30, porém ele está no segundo quadrante. E 330 também é, tá? Só que eles estão no segundo e quarto quadrante. Ele terá tangente valendo negativo, menos raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3 e de 330 é menos raiz de 3 sobre 3, tá? Da mesma forma, a tangente de 45. Então, eu tenho lá, ó, esse aqui é o eixo da tangente, tá? Então, vamos ver. 45 e 225 são côngruos, tá? E tem o mesmo sinal. Tangente de 45 vale 1. E de 225 também vai valer 1, tá? E 135 e 315, por estarem no segundo e quarto quadrantes, o valor dela é negativo. Então, menos 1.
Da mesma forma, o eixo da tangente, tá? Aqui. Então, eu tenho lá, tangente de 60 é côngruo a 240, que eu sei que vale raiz de 3, porque está no primeiro e terceiro quadrantes. Então, olha lá, raiz de 3 e raiz de 3. E 120 e 240 está no terceiro e quarto quadrantes, valerá negativo. Então, menos raiz de 3 e menos raiz de 3, ok? É tranquilo essa parte aí, tá? Seguindo lá. Completar a tabela abaixo em seguida e esboçar o gráfico da função, tá? Nós vamos lembrar, tá? Que quando eu falo em tangente, eu esqueci de comentar com vocês aqui, comentei no slide, esqueci de comentar aqui, ó. A tangente, tá? Para π sobre 2 e 3π sobre 2, ela não existe, tá? Ó. Então, não existe para cá e não existe para cá, tá? Ela só tem valor para 0, 180 e 360 e esses arcos notáveis, tá? Então, vamos lá. Eu sei que ela não vale, não existe para menos π sobre 2 e para π sobre 2 e para 3π sobre 2, tá? Então, vamos lá. Tangente de 0, 0. Tangente de π, 0. E agora aqui eu tenho os valores, né, ó. 180 por 6 é 30, 45 e 60. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60, raiz quadrada de 3. Então, como que vai ficar o nosso gráfico? Como já vimos, tá? 0, 0. Quem mais? π0, tá? E seria 2π0. Então, como que vai ficar o nosso gráfico? Ele vai ter essa posição, tá? Como não vale aqui onde tem π sobre 2, menos π sobre 2 e 3π sobre 2, ele não passa por esse eixo aí, ó. Então, ele vai fazer esse movimento, tá? Ele não pede aí o período em imagem, mas nós vamos colocar, tá? Qual é o período da função tangente? É π. E a imagem são os reais, porque não tem limitação para a imagem, correto? Seguindo o exercício número 4, vamos ver o que pede o exercício número 4. Um edifício comercial tem 48 salas distribuídas em 8 andares, conforme indica a figura. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu multiplicar 6 vezes 8, 48, eu tenho 48 salas, né? Dispostas em 8 andares, tá? O edifício foi feito em um terreno cuja inclinação em relação à horizontal mede alfa graus. Então, foi construído o edifício em relação ao solo, ele mede, a inclinação dele mede alfa graus, tá? A altura de cada sala é 3 metros. Olha aqui, ó. A altura de cada sala é 3 metros. E a extensão de cada sala é 10 metros. E a altura da pilastra de sustentação que mantém o edifício na horizontal é 6 metros, tá? Então, seria... o que mantém seria a garagem, o subsolo do edifício, né? A sustentação do solo. Usando os dados da tabela, a melhor aproximação para alfa é. Então, ele quer saber quanto mede esse ângulo aí, qual é a inclinação dada para que esse prédio aí fique em pé, tá? Então, nós vamos pensar assim, ó. O que nós já vimos na geometria, tá? Eu tenho essa reta é paralela a essa, sim? E ela é cortada por essa transversal. Olha lá, tá? Geometria plana aí, ó. Certo? Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui
eles são considerados, para vocês lembrarem, de alternos internos. Se eles são alternos internos, todo ângulo alterno interno, ele é côngruo, ele tem o mesmo valor. Portanto, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Correto? Se cada sala tem 10 metros, então 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, essa distância aqui total é de 60 metros, somando cada sala. Desta forma, se vocês perceberem, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E eu consigo, dessa forma, trabalhar com um ângulo aí. Então, eu vou colocar esse triângulo retângulo aqui embaixo para vocês visualizarem, ó. Que triângulo retângulo é esse? Olha lá. Aqui, eu tenho um ângulo reto, tá? Aqui, eu tenho o ângulo alfa, tá? Essa distância aqui, na vertical, é 6 metros e essa distância na horizontal é 60 metros. O que ele pede? O valor aproximado do ângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo e eu fixei esse ângulo, esse lado aqui, ó, é o meu cateto oposto. E esse lado aqui é o meu cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu trabalho com a tangente do ângulo dado, que é coK, tá? Então, tangente de alfa será cateto oposto, 6, cateto adjacente, 60, tá? Então, eu tenho lá, ó, tangente de alfa, 6 dividido por 60, eu encontro aqui 0,1 aproximadamente, tá? E perceberam que foi dado aqui uma tabelinha, tá? Então, eu vou pensar assim, ó, quem é o ângulo alfa quando a sua tangente é aproximadamente 0,1? Então, eu vou lá na tabelinha, ó, tangente. Qual é a tangente mais próxima aí do 0,1? Aqui eu tenho 0,10, 0,12. Então, a mais próxima é essa aqui. Qual é o seu ângulo? De 6 graus. Então, o alfa, para mim, é 6 graus, a letra C.